noite, tudo bem? Meu nome é Matheus, estamos aqui em mais um episódio do Desarquivando, demorou um pouco, mas está saindo. Hoje nós vamos começar, como nós tínhamos falado no último episódio, de uma maneira mais organizada, falaremos de pré-história. Olha só, vamos começar então numa linha mais ou menos organizada, e vamos falando sobre os conteúdos ao longo dos episódios. Então, para esse primeiro, repetindo, vamos falar de pré-história. Estou aqui hoje na companhia da Elô, da professora Elô e da professora Tainise, para a gente poder ir discutindo um pouquinho esse tema de uma maneira bem tranquila, mais descontraída, não tão formal. Então, pessoal, podem se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Espero que estejam todos bem, todos em casa se cuidando. Quem não pode estar em casa, que esteja tomando seus devidos cuidados. Eu sou a Thay, a professora Tainise, como quiserem. Queria dizer que hoje eu vou fazer um pouquinho mais um papel de aluna aqui, porque é um conteúdo que eu não tenho grandes lembranças por ter sido visto lá no início da faculdade, e faz um bom tempo, e no meu estágio eu trabalhei com história antiga e Idade Média, então não é exatamente algo que eu lembre bem, mas eu pensei, né, já que é o momento de aprender, que meus colegas lidam tão bem com isso lá, é sempre muito bom a gente trocar conhecimento, então vamos lá. Hoje eu vou fazer de vez em quando talvez alguma perguntinha que nem aluno, e estou aqui para aprender junto com vocês. Passo a bola para a Elô, então. Oi, gente! Então, eu sou a Elô e hoje, como já foi comentado pelos meus colegas, nós vamos falar um pouco sobre pré-história. Antes de tudo, eu gostaria de comentar como foi escolhido a cronologia das nossas temáticas. Nós sabemos, então, que o estudo da história ele é feito de forma quadripartite, ou seja, dividido em 4 partes. A primeira parte, Idade Antiga, Idade Medieval, Idade Moderna e, por fim, Idade Contemporânea. Mas aí fica a pergunta, onde está a pré-história? Por que a pré-história não foi citada nessa linha do tempo? Gente, nós contamos como história em si a partir da invenção da escrita. Então, antes disso, é exatamente por isso que é chamado o pré, é o que antecede, é o que acontece antes de propriamente a história ser documentada. Tá? Então, a pré-história ela é dividida em 3 momentos, sendo o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais, e ela surge lá com o primeiro hominídeo até a invenção da escrita, ok? Continuando então, o que vai acontecer, gente? Nós sabemos que nossa espécie, conforme nossa espécie biologicamente falando, é o Homo sapiens sapiens. Agora, sempre foi assim? O homenzinho já surgiu desta forma como nós o conhecemos? Não. Na verdade, gente, sempre que nós falamos deste tronco genealógico, perdão, nós falamos em uma infinidade de espécies que tem o seu desenvolvimento até chegar ao Homo sapiens sapiens. Desde aquele primeiro primata que ainda andava sobre as 4 pernas, desde da sua primeira postura ereta com um andar bípede, chamado de Homo erectus, desde o desenvolvimento, a habilidade de lidar com ferramentas, chamado Homo habilis, e assim sucessivamente. Então, esse período que compreende desde o surgimento do primeiro hominídeo, ou seja, desde o surgimento daquele nosso primeiro antepassado primata, nós vamos chamar de início do período paleolítico, ou também, como era conhecido, Idade da Pedra Lascada. O que vai acontecer de importante nesse período, gente? Além de, é claro, o desenvolvimento da espécie. Esse é um período extremamente longo, porque nós sabemos que o desenvolvimento da espécie ele é um processo demorado, tá? E como é que eles viviam? Primeiramente, eles viviam em pequenos grupos, pequenas concentrações familiares, sempre de forma nômade. Por que de forma nômade? O que fazia com que eles sempre estivessem em movimento? Essa questão da busca pelo alimento, da busca por maior segurança, a relação com a natureza, ela sempre foi algo extremamente benéfica, pois afinal eles se alimentavam e usufruíam daquilo que ela lhe oferecia, mas também a natureza representava os seus perigos. Então, para se proteger de ataque de animais,
entre outras coisas. De que forma, então, eles utilizavam, quais ferramentas eles utilizavam para fazer a caça dos seus alimentos? Eram ferramentas mais rústicas, lascas de ossos, chifres, pedra, madeira, entre outros que fossem de fácil manuseio. Uma grande descoberta do período foi o fogo. E o fogo, gente, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim, ele foi extremamente importante para que essa população já alternasse o seu modo de vida. Por quê? Com o fogo, eles conseguiam se proteger dos animais, afinal, já dava mais um ideal de susto, um ideal daquela fumaça toda que tomava os ambientes. Eles conseguiam ter um preparo de alimento mais diferenciado. Os agrupamentos humanos foram crescendo em função deste fogo, tá? Então, essa já é uma característica que vai ser super importante nesse desenvolvimento do período paleolítico e na transição do período paleolítico para o neolítico. Muito legal, muito bom, muito bom. Então, assim, complementando o que a Elo veio falando, a gente está falando, então, de um processo, a Elo falou mais ou menos ali, mais ou menos não, falou bem a questão do período, até o final do período paleolítico, né? Isso aí a gente está falando de um período relativamente longo, onde houve a questão do processo evolutivo, das ramificações genealógicas de todas as espécies que foram levando até chegar nos hominídeos, depois, eventualmente, no estágio em que nos encontramos hoje. Estamos falando de um período de torno de 2,7 milhões de anos até 7 mil anos atrás, utilizando o presente como panorama, tá? E aí existe a questão depois, não é uma mudança abrupta, não é uma revolução, embora seja chamada comumente de revolução agrícola, né? O período em que vai trocar ali do paleolítico para o neolítico, e depois para a etapa final ali, que é a idade dos metais. Mas como a Elo veio falando, a questão das ferramentas, a questão do controle do fogo, e a questão da necessidade de sobrevivência e de procurar esses alimentos e de se administrar, né, a questão dos caçadores-coletores, fez com que a espécie acabasse, eventualmente, dentro daquela perspectiva da teoria da evolução, e viesse evoluindo, né, biologicamente, e criando diversas ramificações das espécies que nós conhecemos. Então, por exemplo, a gente tem ali o Homo habilis, né, o Homo erectus, depois o Homo habilis, que é quando nós tínhamos ali, nossos antepassados tinham algum controle de ferramentas rudimentares, com a questão, até que tem a questão da pedra lascada, né, o nome da idade da pedra lascada é referente ao período paleolítico. São manutenções de equipamentos de uma maneira mais rústica, mais rudimentar, de caça, para coletar, enfim, e divisão dos trabalhos, né? Tudo isso de um princípio muito, muito rudimentar de organização social. Depois, a questão dos assentamentos, a questão dos nômades, né? A gente trabalha ali em período paleolítico, mais ou menos de uma maneira bem geral, bem por cima, com caçadores-coletores e depois que são os nômades, né? E depois a questão do sedentarismo, dos sedentários, são aquelas populações que elas vão se assentar em um local e ali vão começar a controlar o plantio e os animais, né? Vão começar a administrar os animais no local onde viviam. E também utilizar ferramentas mais elaboradas, com a questão do polimento, com mais utilidades, né? Que aí nós temos a idade da pedra polida, entre aspas, também é de maneira bem geral isso, onde as organizações humanas vão começar a se organizar fixamente, né? Existe uma problemática, não é uma problemática, é uma discussão interessante que a gente pode trazer do que é considerado, por que é considerado revolução, se relativamente essa mudança dos nômades para os sedentários, ela foi realmente a melhor opção, entre aspas, assim, porque existem várias questões, vamos colocar uma aqui, que é a questão da segurança e do domínio da natureza, da sincronia, da necessidade entre a espécie e a natureza, né? Que era
quando se existe o domínio da natureza e se sabe em que determinados locais e determinadas estações vão ter determinados alimentos e animais para caça. E quando se está assentado em um único local, precisa-se conseguir controlar isso em um ambiente controlado. E também se concentra muita quantidade de alimentos em um mesmo local, que pode também, eventualmente, trazer uma série de conflitos entre outras comunidades que vão estar perto, enfim. É uma discussão, assim, bem não muito significativa, mas interessante. Enfim, só para fazer um panorama mais geral, assim. Sim, e essa concentração de alimentos, ela também tinha essa questão da aproximação de animais. Tu, por exemplo, tu vai colocar uma carne no fogo, tu vai colocar algum braseiro. Isso chama, isso traz o cheiro, traz o odor, aguça o paladar, né? Então, essa questão da utilização do fogo e dos perigos de um local específico, ela é bem pontual e bem interessante. Até o fogo, ele vai ser, em determinados momentos da história, também algo crucial para o desenvolvimento humano. E aqui neste período que estamos comentando, talvez tenha sido talvez não, é considerado a grande descoberta deste primeiro período paleolítico. Isso, exatamente, muito obrigado pelo complemento. Na verdade, eu meio que me meti na discussão ali, mas é exatamente isso. Outra questão a gente poderia problematizar também a questão do porquê que a gente chama de pré-história. Em qual momento deixa de ser história e passa a ser uma pré-história? E quais os preconceitos históricos e culturais que são tratados durante a história em se estudar a pré-história, né? O que a gente considera como história? O que vem antes disso, o que vem depois? A perspectiva de esse período ser chamado de pré-história é porque se considerava que o estudo da história, o estudo científico da história, ele só iria a partir do momento em que existem organizações sociais elaboradas com o advento da escrita, né? E que tudo que seria antes disso, então, seria um período pré-civilizatório, o que é muito problemático, também é uma outra discussão interessante da gente ter, talvez hoje, talvez mais para frente. E quem é que estuda história, quem é que estuda pré-história? Se não existia escrita antes das primeiras organizações sociais mais elaboradas, quem é que estuda hoje a pré-história? Como que se estuda a pré-história se não tem nada escrito daquela época? Né? Não se dá para trabalhar também com história oral, porque não tem mais ninguém vivo daquele período. Como é que a gente pode trabalhar com isso? Então, isso é uma discussão que a gente vai entrar mais um pouquinho para frente. Quem que estuda a pré-história? Quem que pesquisa sobre a pré-história e como? Isso, eu acho que até essa função da própria divisão da história quadripartite, ela é extremamente problemática e extremamente indagada por diversos pesquisadores, porque, poxa, todas as civilizações, elas tiveram um desenvolvimento ao mesmo tempo, todas as civilizações desenvolveram a escrita juntas, tudo isso são debates extremamente importantes de serem feitos, e é claro, algo que eu queria ter comentado de início e acabou me passando. Essa questão de uma história quadripartite, ela é muito baseada no modelo europeu, é o desenvolvimento a partir do que ocorreu na Europa. Mas e o restante do mundo? Quero dizer que aqui na América do Sul nós vivíamos na pré-história até a chegada dos portugueses. No caso, na região do Brasil, né? Então, gente, são discussões que talvez a gente pontue agora, talvez a gente dê uma pincelada agora e traga melhor depois, ou cada vez ela venha a calhar em algum momento desse debate. Queria complementar uma coisa aqui do Paleolítico, porque o Nascente estava falando da questão de quem estuda isso, como é que a gente encontra registros disso. Nesse período também a gente sabia de uma forma de registro que eram as pinturas rupestres nas cavernas, né? Que uma forma de comunicação ali da época. E outra coisa também que eu acho legal de pontuar era como a gente comentou do fogo e tal, vocês falaram, era um período glacial, né? Era um período de muito frio e que aquela coisa toda de sobrevivência. Então o domínio do fogo também, nesse momento, também serviu para que essas pessoas começassem a se adaptar um pouquinho mais. Em algum momento, com o fim dessa glaciação toda, eles foram substituindo os abrigos e tudo mais, também construindo com o uso de gravetos, com peles de animais e tudo mais, e daqui a pouquinho a gente vai vendo como era essa relação deles com os animais também. Isso aí.
Acho que, claro, nós comentamos sempre essa função de quem estuda pré-história. Gente, a questão a história se apoia em diversas outras ciências, né? Aí nós vamos ter arqueólogos, paleontólogos. O que mais, gente? Me ajudem aí. Eu acho que a questão dos arqueólogos é a mais contundente, porque o que resta de vestígio, né? Ai, que palavra bonita. Contundente. Vestígio, muito obrigado. Vestígio desta época é a questão dos artefatos, né? Da cultura humana. Tudo que é produzido pelo ser humano, né? Então nós temos, existem restos de carvão, de fogueira, de lenha queimada, que tem mais de 4 a 5 mil anos, né? Existem as pinturas rupestres, como a Tainese falou, existem os artefatos, né? Que sobreviveram dentro dessas fossilizados, né? E Sim. inclusive nós que moramos aqui no Rio Grande do Sul, existe, eu não sei agora que existe no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina existem formações arenosas, né, nas praias do litoral catarinense, que são os sambaquis, né? Isso. Com elementos da cultura local, de seres que sobreviveram ali nesta época, que viveram ali nesta época, que é muito interessante. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos diversos parques também arqueológicos, né? E essa questão da arqueologia, eu acho que é a mais importante, né, para estudar esse período, para lidar com essas evidências materiais, né? Sim. Bom, gente, vamos dar seguimento, então? Passar para o Vamos tópico? lá. Vamos ao Neolítico? Vamos ao Neolítico, então. O que o Neolítico traz de diferente? Essa coisa até que o Nascente já nos deu uma introdução de por que seria uma revolução, por que seria chamada uma revolução, o que tem de tão diferente, ou por que essa discussão ela é tão emblemática. Porque, gente, para início da conversa, não é algo que aconteceu de um dia para o outro. Tipo, agora estou andando, daqui a pouco parei, né? Tudo é um processo, tudo é uma construção, e principalmente é a observação da forma com que a natureza ela agia. Então, o que acontece? A partir dessa observação, eles conseguiram acompanhar a questão da agricultura, começaram a dominar as primeiras e mais rústicas técnicas agrícolas. E se, a partir de agora, tu não precisa caminhar em busca do teu alimento, tu pode simplesmente produzir ele em um determinado local, o que mais te faz ficar andando assim, sem rumo, em busca do desconhecido, né? Então, o que acontece? Essa possibilidade deste cultivo local, também a aproximação dos animais, a domesticação de certas espécies, até mesmo espécies que poderiam ser criadas para fins gastronômicos, vamos colocar assim. Gastronômicos não, que é uma palavra até totalmente fora do contexto, né? Para fins de consumo. De alimentação mesmo. Exatamente, para fins de alimentação. Então, sobrevivência. Show. Melhor aí. Então, gente, o que acontece? Essa função do produzir o alimento, conviver com o alimento, de certa forma, fazia com que as populações começassem a se fixar nos locais. Elas começassem, então, a conseguir uma transição daquela população nômade à população sedentária. E se tu começa a te organizar em um determinado local, é comum que ao teu redor, o teu ciclo de pessoas, ele também aumente. Por quê? Porque antes as espécies procriavam e elas se dispersavam. A partir de agora, elas estavam se concentrando. Então, estes grupos humanos, eles já aumentavam sua numerosidade, né? Então, o que acontece? Esse período, como o Matheus já tinha comentado, que é a Idade da Pedra Polida, ele é visto, então, por que é muito chamado de revolução? Porque em questão a moradia, em questão a diferenciação de determinada forma de convivência com grupos humanos para outra, realmente houve uma mudança. Só que é uma transição muito longa, é um período muito longo. Por isso que
Não foi de um dia para o outro. Nós queremos, nós, historiadores como um todo, temos sempre esse objetivo de datar determinadas coisas. Mas quando nós falamos de pré-história, é a principal era em que tudo é por volta de, né? Por quê? Porque são momentos extremamente longos. Isso mesmo. E vamos nessa corrente do que a Elô está falando, de o ser humano precisar procurar um local fixo para manter ali sua plantação, o seu rebanho, né? Essa concentração de animais para criação e consumo, enfim, e domesticação, muitas vezes. Por que nós vemos depois, quando a gente vai chegar um pouquinho ali, todo mundo já deve ter ouvido falar na Mesopotâmia e no Egito, de por que as primeiras concentrações civilizatórias elas vão acontecer perto da água? O que isso tem a ver com a pré-história? Em que momento isso aconteceu e por que isso aconteceu? E que sempre as civilizações vão começar perto, sempre não, mas nesses principais momentos perto da água. Como a Elô vinha falado, precisa se achar um local onde seja possível fazer a plantação. E onde que eu consigo fazer a plantação? Onde que eu consigo que o que eu plante venha a crescer? Onde tem solo fértil. E onde é que tem solo fértil? Geralmente perto da água, né? Então isso vai acontecer ali na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, né? Que até Mesopotâmia é terra entre rios, né? Ou lá nas margens do rio Nilo, na África, no Egito, no Egito, né? Então, isso é muito as primeiras organizações civilizatórias, elas vão partir deste período com esses motivos, né, com esses impulsos organizacionais, né, que as sociedades precisam se organizar. E, a partir daí, que vão começar, então, a desenvolver processos administrativos para suas sociedades, né, armazenar o alimento, repartir o alimento, trocar o alimento em a mercadoria. Enfim, todos os processos que vêm adiante, eles vêm desta época. Agora, eu acho que seria pertinente a gente levantar um outro assunto muito, muito legal, que é uma coisa que ela às vezes fica meio inconclusiva quando a gente lê em livros de história, até na escola, em filmes, documentários. Nós viemos do macaco? Né? Pois é. Uma relação direta com os primatas que nós conhecemos hoje? É o macaquinho, é aquele grilo que nós conhecemos. Gente, não, tá? Vamos dizer que são primos, tá? São espécies primatas primas, mas que acabaram ramificando-se em diferentes troncos, tá? Nós sim temos um antepassado em comum, mas aquele macaquinho que hoje a gente vê empoleiradinho, não temos uma relação tão próxima assim com eles como a gente imagina quando a gente fala o ser humano veio do macaco. Não, nós viemos de espécies primatas. Socorro! É isso aí, isso é uma discussão bem interessante, por incrível que pareça, eu acho que ainda rola muita desinformação ou debates muito pouco aprofundados em relação a isso. Nós, por exemplo, vamos dar um exemplo. Como é que nós chegamos na espécie do Homo sapiens, né? Uma espécie teoricamente um pouco atrás, uns passos atrás no processo evolutivo da espécie que seríamos hoje, que é o Homo sapiens sapiens, né? Que a Heloísa estava falando mais cedo? O que é o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo neanderthalensis, né? O homem de Neandertal. Tanto falado em desenho animado, né? O Exatamente. Homem de Neandertal. Já me lembro o Capitão Caverna. Muito bem, um ótimo exemplo. Capitão Caverna é um ótimo exemplo. Em que momento uma espécie teve que morrer para outra surgir? O que aconteceu? Uma existiu de cada vez? Existiu só uma por vez? Não, gente. O processo é um pouco mais complexo. Vamos dar um exemplo aqui da questão do Homo neanderthalensis, do homem de Neandertal. Né? O que é o Homo neanderthalensis? Existiu em algum momento as ramificações, tá, para ser mais específico, as ramificações evolutivas, elas vêm das diferentes regiões em que as espécies se encontram ou irão migrar para, tá? São questões biológicas evolutivas que vão fazendo com que diferentes necessidades de adaptação façam com que alguns elementos daquela espécie sobrevivam para que depois
venham se adaptando com o tempo às questões ambientais, por exemplo, ou alimentícias, climáticas, né? Então, conforme... E outras espécies vão acabar indo para outros ramos, outras ramificações biológicas, que não a mesma, né? E aí desenvolvendo outras espécies, até nós chegarmos hoje em todas que nós conhecemos. Né? Nós temos ali a ideia de que a África é o berço da humanidade, porque é lá que a humanidade teria começado e então se espalhado ao redor do mundo, né? E o Homo neanderthalensis, por exemplo, acredita-se que tenha sido uma espécie que ela veio a se manter muito tempo na região da Eurásia, lá da Europa e da Ásia, em uma era glacial, período muito frio, onde o objeto de caça desses Homo neanderthalensis seriam animais da megafauna, animais grandes, eventualmente mais lentos, né? E que depois, quando foi migrando para outras regiões, em outras condições climáticas que não eram as mesmas, a fauna foi mudando para animais menores, animais mais rápidos, animais que conseguiam se proteger de outras maneiras, e a caça ficou mais difícil, ficou mais devagar, e então as funções biológicas, inclusive de raciocínio, foram trocando ali no período evolutivo, né? Não que uma seja menos evoluída que a outra, a gente está falando de ramificações biológicas, tá? Onde umas espécies acabam não sobrevivendo àquelas condições por questões específicas, e depois outras acabam sobrevivendo até chegarmos hoje onde chegamos. Isso aí, tanto que até aspectos, como nós podemos colocar, aspectos físicos, eles também vão ser diferentes nessa questão da adaptação local. O Homo neanderthalensis, olha a problemática para falar este nome, o homem de Neandertal, vamos simplificar esse assunto, ele tinha uma estatura mais baixa, com ossos mais largos, o nariz mais grosso, exatamente para ele conseguir resistir a essas temperaturas tão frias. Então, o que acontece? Ele vai ser diferente já do outro do Homo sapiens. O Homo sapiens, que ele se concentrou mais na região da África, ele já vai ter um corpo mais longilíneo, ele já vai ter algumas características mais próximas do que nós conhecemos hoje. Até a questão de menos pelos, porque a questão do pelo, gente, o pelo ele serve como uma proteção da pele, ou também na questão dos pelos dentro do nariz, nas orelhas, é uma proteção e também uma forma de aquecimento, como a gente vê na biologia, os pelos dentro do nariz que servem para filtrar, aquecer o ar, também é assim com o restante do nosso corpo. Os pelos eles servem como uma camada protetora. Então, o Homo neanderthalis ele tinha mais esse desenvolvimento destes pelos corporais. Do Homo sapiens vai ter um pouco diferente, né? Tanto que tem várias pessoas que mexem quando ficam sabendo disso, que, então eu vim do Neandertal. Eu sou uma, né? Que eu tenho menos de 1,5 m, né, gente? Então imagina, se o Neandertal era baixinho, eu vim do Neandertal. Tá. E outra coisa que é muito importante, gente, e é um conceito que ele precisa ser bem trabalhado, porque ele vai cair, já caiu diversas vezes e vai cair mais algumas, muito provavelmente no Enem, que é conceito de cultura. O que é cultura? O que é cultura material, imaterial? E em que contexto nós vamos utilizar cada conceito, cada ramificação do conceito de cultura? Quando eu falei aqui, a gente falou várias vezes em cultura material, nós estamos falando de artefatos e objetos materiais feitos por essas espécies, tá? Que são a fonte de estudo da arqueologia e também esses estudos que são publicados do estudo da história, tá? Então, sempre que nós falarmos aqui de cultura material, estaremos falando de cultura física, de objetos, né? Pinturas, tudo mais. Quando falamos de cultura imaterial, estamos falando vamos falar, por exemplo, utilizar como é que se passava a questão do conhecimento, eu queria entrar nesse tópico rapidinho para a gente ver o que é um momento importante ali também decisivo nesse processo todo, que é como que um determinado grupo ele vai saber agir
em determinada situação e ele vai conseguir passar isso para outro grupo, no caso dos nômades, por exemplo, que não vão ficar sentados sempre no mesmo local com o mesmo grupo de pessoas. Como é que eu transpasso o conhecimento, se é uma coisa imaterial? Cultura da oralidade, não como nós conhecemos ela hoje, não da mesma maneira, mas é a transmissão do conhecimento básico de sobrevivência, né? Então, por exemplo, se eu coloco, eu cacei um animal e tenho um pedaço de carne. E aí alguém daquele grupo domina o fogo, mas as outras pessoas ainda não. Quando uma outra pessoa desse grupo ela vai para outro grupo, ela vai transpassar esse conhecimento de como vai cozinhar a carne e assim vai se tornar completamente comum, né? Entre todos esses grupos, que é possível assar a carne e que isso vai tornar ela mais fácil de gestão. Isso significa que essa espécie ela vai ter um sono melhor, por causa da questão da digestão, ela vai conseguir dormir melhor, ter mais energia, né, para poder caçar, para poder procurar novos locais, e também vai começar uma questão evolutiva do maxilar, e também cerebral, né, também neurológica. Então, a gente são dois tipos de cultura aqui que são vitais para a gente entender tudo isso, tá, gente? Essa questão até do formato do crânio, do cérebro, ela é bem pautada quando nós fazemos essas ramificações de espécies, né, nesse processo evolutivo, porque nós conseguimos identificar através disso diversos elementos bem importantes. Como agora o Nascente nos trouxe essa função da cultura da oralidade, é necessário entender que nem sempre, aliás, nem sempre não, era muito diferente a comunicação desses povos. Inclusive, o ideal de uma linguagem, o ideal da fala em si, ele é diferente. Por exemplo, o Homo erectus há, na sua estrutura craniana, algo que indique que o seu cérebro possuía uma área de linguagem desenvolvida, mas ainda não é tal qual a nossa, tal qual a que nós conhecemos hoje, a que nós utilizamos hoje. O Homo neandertal, ele também, ele tinha um cérebro maior do que a espécie do Homo sapiens sapiens, ele tinha uma cabeça bem alongada e acredita-se que ele já tinha mais um desenvolvimento dessa linguagem, porque, gente, por incrível que pareça, através dos estudos, foi possível descobrir que o Homo neandertal, ele realizava rituais de enterrar os seus mortos. Olha que legal. Então, isso já demanda uma organização social bem complexa. E depois o Homo sapiens é indiscutível que ele já tenha um desenvolvimento de linguagem bem avançado, tá? Então, esses aspectos, essa observação do crânio, a observação do tamanho do comprimento do esqueleto, isso tudo nos traz informações importantes para compreender o que determinada espécie fazia, como ela vivia, coisas que às vezes nós não nos ligamos tanto, mas que no final nos revelam diversos aspectos de uma cultura. Isso que o Nascente comentou ali da pergunta que a gente faz, o que é cultura, e quando ele comentou que alguns grupos tinham uma certa técnica sobre algumas coisas que iam passando adiante, isso é legal de pontuar também, que é a cultura do saber fazer, né? E como a Elô falou, tem algumas características lá daquela época que a gente ainda consegue ver hoje, e é legal ver como essa coisa é linear, mas continua, tipo, a gente consegue notar essas semelhanças desde aquele período lá antigo, chegando até nós hoje. Então, gente, para concluir o nosso estudo sobre pré-história, nós vamos falar agora da Idade dos Metais, que é o período final, então, da nossa pré-história. A Idade dos Metais, gente, ela já remonta, então, quando o ser humano passou a dominar a fundição dos metais, o início da metalurgia, o desenvolvimento destas técnicas. Por que isso foi tão importante? O que isso modificou naquela população? Primeira coisa, e talvez uma das mais importantes, o desenvolvimento do arado de metal, gente. O que o arado de metal fazia? Ele ajudava a revolver a terra para acelerar a produção. E o que esse aceleramento da produção resultava? Resultava num excedente de produção. Ou seja, eles tinham uma colheita muito maior. E se eu tenho
uma grande abundância de produtos, o que eu faço? Eu troco com o vizinho, eu começo a ter uma relação comercial, e até nós comentamos anteriormente do Egito, da Mesopotâmia, o que essas civilizações têm a ver com a pré-história? Tudo, gente. Essas primeiras civilizações, elas já surgiram na pré-história. Tá? Foi neste momento da pré-história que o seu desenvolvimento da escrita ele foi realizado. Então, elas já estavam mais ou menos organizadas. E essa questão da troca, essa questão desse comércio, ele vai gerar, então, um desenvolvimento estatal. Por quê? Se eu tenho um grupo humano, tá? Só colocando um asterisquinho. Quando eu falo aqui em estatal, a gente não fala do Estado conforme a gente conhece, tá? Mas é um desenvolvimento populacional mais organizado, mais hierarquizado, com as pessoas já tendo determinadas funções naquela sociedade, né? Por quê? Porque precisava-se de que determinada pessoa fizesse, talvez, um balanceamento. Outras pessoas registravam através das pinturas rupestres que a Thay já tinha nos trazido em outro momento. E foi nessa necessidade deste comércio, dessa troca, de registrar essa comercialização, que surgiu, então, o advento da escrita, a necessidade de colocar documentado aquilo que era enviado, aquilo que era recebido, tá? Não sei se a Elo já concluiu aqui, eu só queria fazer uma observação que ela falou bem ali da questão da hierarquização, como surgiu essa função do comércio, foram surgindo profissões também, começou a rolar uma interação maior entre eles ali, começou a desenvolver mais a questão das sociedades ali, e umas profissões que começaram a surgir, começaram a se sobressair sobre outras, e aí começou aquela ideia de fulano é mais importante que fulano, e até uma coisa que eu achei interessante, seria talvez, uma coisa de se pensar, começaria talvez aí o conceito de classes, talvez, e também uma coisa interessante de se pensar como surgiu lá antigamente, desde que o mundo é mundo, com as pessoas convivendo, surgiram as questões de opressões, né, porque, tipo, algumas pessoas num nível acima das outras, e aí começou essa função toda de quem tem mais, quem faz mais, quem tá desenvolvendo melhor, e desde muito antigamente a gente conseguia ver isso, né. Exatamente, muito bom. Não sei se a Elo tem mais alguma coisa a colocar. Gente, acho que por mim era isso. Acho que depois, nos próximos episódios, talvez quando ver, retomemos este assunto. Isso, então por hoje, pessoal, vamos concluindo. Vou pedir para vocês nos seguirem, nos acompanharem em todas as nossas redes sociais, tá? Ali no Twitter, Instagram e Facebook, nossa página. Todos o usuário /desarquivando, não tem mistério, é bem facinho. Entre em contato com a gente por lá, manda DM no Twitter, manda direct no Instagram, chama a gente lá na página, dá a tua ideia do que tu acha que ficou faltando, que faltou a gente discutir, que ficou com dúvida, que acha que seria legal para acrescentar no tema, que seria mais completo, tá? Vai ser muito legal, vai ser muito importante. Se tu quiser, a gente vai dizer o teu nome aqui, te agradecer pela colaboração, vai ser muito legal. Então, assim, pessoal, por hoje encerramos. O próximo episódio do Desarquivando vai sair logo na sequência, não vai demorar tanto quanto esse, a gente espera. Tá? Gostaríamos de agradecer a presença da Heloísa e da Tainise, nós três aqui, do Jocar, que também vai participar, ele é parte atuante do projeto, ele também vai participar futuramente, professor Jocar. E então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do episódio. Seguiremos com o projeto. E para todo mundo que apoiou, que ouviu o primeiro episódio e que elogiou, que solicitou novos episódios, que curtiu, muito obrigado. Isso é uma coisa que vai fazer com que a gente siga o projeto, que é um projeto que visa corroborar, somar em todos os materiais para o pessoal poder ir estudando para o Enem, por curiosidade ou para outros processos, desde que se interesse pelo tema, é sempre muito bem-vindo, tanto a colaborar quanto a participar ali, seja comentando, elogiando ou criticando. Então, muito obrigado mesmo. Como nós vimos nesse episódio, gente, uma parte crucial do processo evolutivo foi a adaptação às novas necessidades, foi o instinto básico de sobrevivência e de cuidado, seja individual, seja em comunidade. Então, assim, vamos nos cuidar, vamos usar a máscara,
vamos manter o distanciamento social e ficar em casa se for necessário. Estamos em tempos diferentes, estamos em uma situação que, por mais que já tenhamos passado por ela na história, sabemos suas consequências, sabemos que é preciso cuidar de si, cuidar do próximo e respeitar todos os decretos e leis que vêm em decorrência disso, tá, pessoal? Vamos nos cuidar, vamos passar por isso aí todos com muito zelo, com muito cuidado, porque como a gente pode ver na história da humanidade, é sempre o instinto de sobrevivência e cuidado coletivo que vai fazer com que a sociedade evolua individual e coletivamente. Tá, gente? Muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Seguindo a fala do Nascente, o Nascente, né? Toda a faculdade eu chamei de Nascente, embora seja Matheus, para mim vai continuar sendo sempre Nascente. Eu também tenho essa dificuldade. Me perdoem, pessoal, não desistam da gente. Eu não Estamos sei quem é Matheus, né? Fico sempre perdido. Mas, enfim, ele comentou muito bem essa questão. A gente tá gravando no momento de uma pandemia e isso também é um fator histórico. Tipo, não é toda hora que acontece, tá acontecendo na nossa geração. Então, exatamente como ele falou, por favor, se cuidem, contribuam para que a espécie continue andando bem aí. E basicamente era isso, agradecer imensamente quem nos escutou no primeiro episódio, quem pediu mais, quem compartilhou, e aquela fala que eu sempre repito, manda pro tio, pro vizinho, pro amigo, pro colega, para quem tá estudando, para quem gosta de história. E eu dizer que hoje, que nem eu comentei, né, eu também tô aprendendo com vocês, é um conteúdo que eu não tenho um grande conhecimento, fazia tempo que eu não ouvia sobre, e acho que era isso, fico muito feliz de estar aqui convidada de novo. O Jocar é nosso elemento surpresa, né? Ele contribui com a gente, mas ele de vez em quando, daqui a pouco, aparece. E acho que Jocar é bastidores. Se cuidem, fiquem em casa, tomem os devidos cuidados, boa noite, interajam nas redes sociais, como o Matheus pontuou, desarquivando bem simples, vai estar bem interativo, a gente está trabalhando nisso. E da minha parte é isso. Beijos, boa noite, bons estudos. Gente, então, eu queria muito agradecer por esse episódio, agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando, que está abraçando o projeto junto conosco, reforçar a ideia do se cuide, fique em casa, se não, utilizem a máscara, álcool em gel e tudo mais. Estamos aí abertos a críticas, sugestões e elogios, que são sempre bem-vindos, aliás. Um beijão em cada um e sigam todas as redes @desarquivando.